Olá pessoal, meu nome é Erika Georgiades e hoje vamos explorar Memento Mori na tradição estoica. Os filósofos estoicos suportam a noção de que para uma boa vida, ou para a vida boa, devemos viver conscientes da natureza transitória de nossa existência. Tal consciência pode ser desenvolvida pela contemplação diária de nossa mortalidade, pelo desenvolvimento do discernimento, controle de nossas emoções e pensamentos, desenvolvimento da concentração e foco no que realmente importa. Por exemplo, o filósofo estoico Epíteto nos aconselha a nos preocupar com o que está sob nosso controle e ignorar o que não está sob nosso controle. O que está em nosso controle são nossas opiniões, pensamentos, emoções, desejos, aversões, nossas ações e reações. O que não está sob nosso controle são as funções biológicas de nosso corpo, sujeitas à doença e morte, riqueza, reputação, o que os outros possam pensar de nós e o que quer que não seja nossas próprias ações. A noção estoica de autocontrole é uma condição de profunda paz e equilíbrio interior. Não há lugar para raiva, rancor e sentimentos ou pensamentos nocivos, emocionais, disruptivos. Um dos filósofos estoicos que escrevem sobre a morte e a boa vida é o imperador romano Marcos Aurélio, o meu filósofo favorito. O Mahatma Kutumi considera Marcos Aurélio uma pessoa notável e se refere a ele da seguinte maneira: muitos são os grãos de incenso destinados ao mesmo altar. Alguns caem mais cedo no fogo, outros mais tarde. A diferença de tempo não é nada. Observou um grande homem quando foi recusado a admissão e iniciação suprema nos mistérios. Fecha aspas. Marcos Aurélio, em suas meditações, comenta sobre a importância de viver uma vida examinada, de autoconhecimento e sobre a contemplação da morte. Como Sócrates, ele também acha que não há razão para temermos a morte. Notavelmente, ele escreve: a morte é uma liberação das impressões dos sentidos e dos desejos que nos tornam seus fantoches, a libertação dos caprichos da mente e do serviço árduo ao corpo. Na vida humana, o tempo é um ponto e a substância fluida. E a percepção é tediosa, e a composição de todo o corpo está sujeita à putrefação, e a alma é um redemoinho, e o destino difícil de se adivinhar, e a fama deprivada de discernimento. E para resumir tudo em uma palavra, tudo que pertence ao corpo é uma corrente, e o que pertence à alma é um sonho, é um vapor, e a vida é uma batalha, onde temporariamente permanece um estranho. E depois da fama vem o esquecimento. Então, o que pode orientar e guiar o ser humano? Uma coisa somente: a filosofia. Mas para isso é necessário manter o daemônio interior da violência incólume, puro, indiferente ao sofrimento e prazer, sem fazer nada propositalmente, sem agir falsamente ou com hipocrisia, sem sentir a necessidade de que outras pessoas façam ou não façam algo. E além disso, aceitando tudo o que acontece e tudo o que é concedido, como originando de onde ele mesmo originou. E finalmente, esperando a morte como uma mente alegre, como sendo nada mais do que a dissolução dos elementos dos quais todo ser vivo é composto. A morte está em harmonia com a natureza e nada que está em harmonia com a natureza é mal. Ele também diz: medite sobre a brevidade da vida e o imenso abismo antes e depois da eternidade e sobre a fragilidade de tudo o que é material. Não haja como se você fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto você vive, enquanto está em seu poder, seja bom.
Marcos Aurélio aconselha a prática da meditação negativa, ou premeditatio malorum, a premeditação dos maus, resumida da seguinte ou explicada da seguinte forma: quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com as quais encontrarei hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e ranzinzas. Elas são assim porque não sabem distinguir o bem do mal. Mas eu presenciei, testemunhei a beleza do bem e a fealdade do mal, e percebi que o malfeitor tem a natureza relacionada à minha. Não do mesmo sangue e nascimento, mas da mesma mente, e possuindo uma parte do divino. E assim eles não podem me fazer mal. Ninguém pode me envolver na fealdade. Também não posso sentir raiva ou odiar outras pessoas. Nascemos todos para trabalhar juntos, como os pés, mãos, os olhos, como as duas fileiras dos dentes, as fileiras de baixo e as fileiras de cima. Obstruir um ao outro não é natural. Sentir raiva de alguém, virar as costas para ele, isso não é natural. O premeditatio malorum é uma prática meditativa que foca nas dificuldades que podemos encontrar no dia a dia. Essa prática de contemplação envolve a visualização da forma com que reagimos a desafios e dificuldades. Visualizamos reagindo a situações difíceis de maneira equilibrada, pacífica e sem emoções. Essa meditação matinal diária visa preparar-nos para encarar o sofrimento e dificuldades com uma atitude de paz e equilíbrio interior inabalável. Segundo alguns psicólogos modernos, essa prática resulta no aumento da humildade, gratidão, felicidade, além de nos ajudar a enfrentar as dificuldades do dia a dia e da vida de maneira mais equilibrada. Defensores do pensamento positivo podem achar aterradora a prática de contemplação negativa estoica. No entanto, é importante dizer que na literatura teosófica, mais especificamente nos escritos de Helena Petrovna Blavatsky, a destruição e criação, experiências negativas e positivas, sofrimento, felicidade são forças interrelacionadas. Essas forças não podem se dissociar uma da outra. A prática do pensamento positivo não pode nos ajudar a enfrentar dificuldades, embora possa ajudar a aliviar o estresse em alguns casos. Da mesma forma, a prática diária do premeditatio malorum ou da meditação estoica negativa também pode ser problemática, porque se concentra apenas em contemplar dificuldades. Idealmente, o caminho do meio, uma prática de contemplação equilibrada envolvendo aspectos negativos e positivos da vida, é sem dúvida uma prática ideal para nossas vidas diárias. Marcos Aurélio também sugere que devemos praticar a contemplação da morte continuamente, bem como a contemplação de nossa natureza transitória. Ele diz: não se esqueça de quantos médicos morreram e antes de morrer franziam as sobrancelhas deles sobre muitos leitos de morte. Quantos astrólogos faziam previsões pomposas sobre o fim dos outros. Quantos filósofos, depois de intermináveis dissertações sobre a morte e mortalidade, morreram. Em suma, saiba o seguinte: a vida humana é breve, é trivial. Ontem uma gota de sêmen, amanhã embalsamar fluidos cinzas. Passe por esta breve vida como a natureza exige, sem desistir, sem reclamar, como uma folha que amadurece e cai, elogiando sua mãe, seu pai, agradecendo a árvore em que cresceu.